Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renan Balzan e esse é o canal Iniciação ao Teclado. Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida recorrente nas aulas de teclado, que é qual teclado comprar, quando estamos começando a tocar, nos primeiros momentos, nos primeiros anos de ensino. Às vezes as pessoas não sabem, se vão gostar de tocar teclado, se vão ter a persistência para continuar estudando, e muitas vezes não querem gastar um valor muito alto num primeiro momento, Então vou falar para vocês os principais modelos que estão à disposição no mercado, desde os mais baratos até os mais caros, o que seria, realmente um valor caro ou barato, considerando um instrumento musical hoje em dia. E depois vou mostrar, inclusive, o que seria os instrumentos realmente profissionais, top de linha, e quanto custariam na média. Peço para vocês curtirem e compartilharem o canal e vamos lá. Os principais modelos de teclados que tem no mercado, eles são classificados em basicamente 3 tipos, tá pessoal? O primeiro deles seriam os pianos digitais, que são os instrumentos que imitam realmente o som de um piano acústico, com a tecla imitando o martelo, o peso de um piano de verdade, e com esse foco principalmente no timbre de piano ser o mais parecido possível com o instrumento acústico. A segunda categoria seriam os pianos sintetizadores, que são instrumentos focados em, como o nome diz, criar um som que não existe a partir dos osciladores que tem no próprio instrumento. Então são instrumentos que criam sons diferentes dos instrumentos acústicos. São instrumentos que foram muito usados principalmente no rock progressivo na década de 70. Bandas como Yes, Pink Floyd usavam muito. E a terceira categoria seria os pianos arranjadores, que são os mais comuns, os mais conhecidos. E normalmente são os que o pessoal compra para começar a tocar teclado, por serem mais baratos, os modelos mais básicos. Então os pianos arranjadores eles têm essa característica de terem vários timbres diferentes no teclado e ao mesmo tempo terem aqueles acompanhamentos gravados, que fazem a base, fazem a bateria, fazem todo o preenchimento, como se fosse realmente um playback para tocar ao vivo. O primeiro teclado que eu vou indicar para vocês, pessoal, eu sempre indico para os meus alunos, é o teclado da marca Yamaha, modelo PSR E383. Esse teclado ele já tem uma qualidade bem legal de timbre, já tem sensibilidade nas teclas, e ele está na faixa dos R$ 1.700. Depois tem um modelo um pouco abaixo desse, que é o PSR E283. Esse está na faixa dos R$ 1.000. Também instrumentos bem legais para quem está iniciando o estudo do teclado. Essa marca PSR, esse modelo PSR da marca Yamaha, ele é muito conhecido porque ele já está no mercado há muitos anos. Normalmente é uma linha que o pessoal compra bastante quando está começando a tocar. Depois, um nível um pouco abaixo desse seria o Yamaha PSR F52, que está na faixa dos R$ 700. Instrumento também que é uma boa opção para quem está iniciando. E por fim, nós temos da marca Casio o instrumento chamado Casio Tone CT S200. Também um instrumento de entrada na faixa dos R$ 700, R$ 800, que pode ser uma boa opção para quem está começando. Esses são os instrumentos que normalmente eu indico, porque já tem uma qualidade um pouquinho melhor, a gente já consegue ter uma sensação um pouco melhor ao tocar, pessoal? Mas muitas pessoas consideram isso um valor já alto, para iniciar, sem saber se vai realmente gostar, de estudar o instrumento e continuar tocando. Então nós temos alguns instrumentos um pouquinho abaixo desse valor, que são teclados genéricos, que não tem uma marca muito bem definida, na faixa dos 300, 350 reais, Vou botar algumas fotos aí para vocês terem uma noção, tá? São instrumentos que eles até quebram o galho, para quem está começando a tocar, mas eu não costumo recomendar, porque realmente tem uma qualidade de som muito inferior, a esses que a gente acabou de citar. E por fim, aquilo que eu não recomendo que vocês comprem, que são esses instrumentos de brinquedo, normalmente coloridos e tal, que estão na faixa dos 100, 150 reais. Porque esses instrumentos eles não têm nem as notas afinadas, pessoal? Então na hora que você vai tocar nele, o som sai realmente uma coisa nada a ver com a nota musical real. E vocês vão ver que eles não têm uma diferença tão absurda de valor em relação aos outros, Então, por isso esses eu nunca recomendo vocês comprarem. Por fim, para fechar nossa lista de instrumentos de entrada recomendados, pessoal, um que não está dentro da categoria dos arranjadores, mas está dentro da categoria dos pianos digitais, é o piano digital da Casio, do modelo CDP S110, que está na faixa dos R$ 2.300. Esse instrumento, caso vocês queiram investir um pouquinho mais, ele já está num nível já semi-profissional, um instrumento que você poderá usar por muitos anos sem trocar, Então, um pouquinho mais caro que os outros, mas é uma boa pedida para quem está começando e já quer começar com um instrumento um pouquinho melhor.
E aí alguns de vocês podem estar se perguntando, né? Pô, teclado de R$1.500, R$1.700 seriam os teclados de entrada, né? Isso não é um valor caro, né? O que seria realmente um valor caro para um instrumento musical? Infelizmente, né, pessoal, no Brasil, os nossos instrumentos musicais não são muito baratos, tá? Então eu vou dar alguns exemplos de alguns instrumentos musicais já de uma linha profissional para vocês terem uma noção de quanto realmente custam, tá? Um piano ainda de entrada, né, que alguns alunos meus até compraram, né, que já é um piano digital, né, com uma estrutura um pouco mais robusta, é o piano Cássio do modelo Selviano. Esse modelo, por exemplo, que eu estou indicando aqui na foto, ele está na faixa dos R$6.600, já é um valor bem mais alto, né? Um outro instrumento musical, por exemplo, na linha dos pianos digitais é o piano Holland FP10, que está na faixa dos R$3.500, né? E aí você está pensando, isso é caro? Isso é um instrumento ainda de entrada, ainda um instrumento, né, básico, né? Agora eu vou mostrar aqueles que realmente estão no topo de linha, né, dos instrumentos profissionais, né? O piano digital Holland RD2000, por exemplo, está na faixa dos R$16.000. O piano Kawai MP11 SE está na faixa dos R$30.600. O piano Nord da linha 6, né, piano Nord 6, está na faixa dos R$35.000, né? E por fim, aquele que eu considero um dos topos, né, dos pianos digitais, que é o Kawai CA901, que está na faixa dos R$55.000. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Compre um teclado legal, né, para começar a tocar, que isso é importante para manter a motivação. E coloque aí nos comentários qual desses que você tem ou já teve, né, ou qual desses você gostaria de ter dentro dessa lista que eu passei para vocês. Até a próxima!